O que te impede de mergulhar mais profundo em Deus? Quando eu respondi essa pergunta, eu respondi fazendo um ato profético num retiro espiritual que eu estava fazendo em maio de 2017. E ali, nesse ato profético, nasceu o Devocional em Movimento. Bom, você já deve ter ouvido falar do Devocional em Movimento e assim ficado na dúvida, o que é isso? Que Devocional em Movimento é esse? Me falaram de uma menina que fala de exercício físico e devocional junto. Como que é essa história? Então, hoje eu vim aqui me apresentar para você e contar como nasceu, como surgiu o Devocional em Movimento, primeiro na minha vida e depois na vida de tantas outras pessoas que começaram com esse hábito. Bom, em 2017 eu estava vivendo uma fase da minha vida muito tensa. Eu estava muito deprimida, estava saindo de uma depressão, mas ainda em depressão, com muita insegurança, muitos medos, sentindo uma incapacidade muito grande. Eu tinha minha empresa, eu tinha um estúdio de treinamento físico funcional. Então, eu dava aula também no meu estúdio, tinha uma equipe de professores, mas eu também era professora. Mas eu me sentia muito incapaz como professora, muito incapaz como empresária. E nessa incapacidade eu estudava muito, eu assistia muitas aulas, eu pesquisava muito, lia muito para melhorar como profissional e como empresária. Era mãe já tinha o meu primeiro filho, na época ele estava com mais ou menos 2 aninhos, casada e vivendo muitas inseguranças, muitas assim, uma atrás da outra, por vários motivos. E aí eu vivia sem tempo, eu tinha que cuidar da casa, tinha que cuidar do filho, tinha que cuidar do marido, tinha que cuidar da empresa, tinha que cuidar de tantas coisas burocráticas. E eu não tinha tempo para cuidar de mim e não tinha tempo para Deus. Eu não tinha tempo para ter aquela comunhão a sós, gostosa ali, de oração com o Senhor. Era tudo com pressa, era tudo muito rápido, não dá tempo, tem que almoçar rápido, tem que fazer a comida rápido, tem que dirigir rápido, tem que fazer rápido, tudo rápido. Mas na hora que eu parava para dar aula para os meus alunos, eu não podia dar uma aula rápida. Eu dava uma boa aula e eu sempre quis fazer o meu melhor nas aulas. E só que quando era para mim, era rápido, era de qualquer jeito. Ou simplesmente eu me anulava. Me anulei para os meus cuidados, cuidar da minha saúde. O exercício físico passou a ser apenas o meu trabalho. E eu, uma profissional hipócrita, naquele momento, o exercício físico era só bom para os meus alunos e não era bom para mim, porque eu não tinha tempo para fazer. Então eu não fazia. Me tornei um período ali sedentária, porque eu tinha que me esforçar para tanta coisa, eu tinha que resolver tanta coisa que tirar um tempo para me esforçar para fazer o exercício físico estava fora dos meus planos. Não fazia sentido para mim naquele momento. Mas ali as coisas foram acontecendo, eu queria mais de Deus, eu buscava mais pelo Senhor e eu fiz um retiro em 2017 e nesse retiro algo muito impactante aconteceu. Eu não estava numa sala, eu não estava dentro de uma igreja, eu não estava num lugar fechado, eu estava simplesmente numa trilha, no meio do mato, com várias pessoas e um cara parou na minha frente e fez essa pergunta: o que te impede de mergulhar mais profundo em Deus? E ali naquele lugar eu tinha um buraco na minha frente, tinha terra e tinha uma pá na mão da pessoa. E aí ele falou pra mim assim: toma essa pá, pega isso aqui e enterre isso que está te impedindo de mergulhar mais profundo em Deus. E na hora que ele fez essa pergunta pra mim, eu só tinha 2 respostas. Na hora que ele fez a pergunta, eu tinha 2 coisas que me impediam de mergulhar mais profundo em Deus: o medo e a falta de tempo. Eu tinha medo de mergulhar mais profundo em Deus. Eu tinha medo da grandeza dele. Eu tinha medo dele me pedir para renunciar mais coisas. Eu tinha medo de viver os planos de Deus. Por mais que eu quisesse, eu tinha medo. E aí, eu tinha falta de tempo. Ah, não tenho tempo.
Não tenho tempo pra mim, não tenho tempo pra Deus. Só que naquela hora eu peguei a pá, e aí tinha aquela terra e tinha um buraco. E eu falei, eu enterro hoje a minha falta de tempo para Deus. E eu enterro esse medo que me assola. Eu enterro hoje. Eu peguei aquela terra e fui ali jogando naquele buraco por um ato profético. E ali começou. No dia seguinte, eu decidi, todos os dias pela manhã, eu vou acordar mais cedo para ter tempo de qualidade com Deus. Eu vou fazer o meu devocional, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou ter esse tempo logo no início do meu dia para Deus. Eu e Ele, mais nada, mais ninguém, no silêncio. E ali começou. Então chegou a segunda-feira, eu dava aula às 7 horas da manhã e para estar no meu estúdio às 7 horas da manhã, eu tinha que acordar mais cedo para ter o meu tempo com Deus, certo? Para poder dar tempo de eu ir para o meu trabalho. E ali começou. Só que eu acordava, lia a palavra, mas tinha dias que era mais cansativo, tinha dias que eu acordava com muita preguiça, com muita dor, eu estava sem fazer exercício físico direito, assim, né? Era bem esporádico, era muito mal feito. Então, acordava indisposta, sem vontade de acordar. Mas eu fiz um compromisso, eu quero aquilo, eu quero viver esse momento. E aí, eu comecei a inserir uns alongamentos de um curso que eu estava fazendo. Então, eu estava fazendo uma reciclagem profissional, eu estava fazendo aprendendo novos movimentos, comecei a colocar no meu acordar, no meu amanhecer. Então, já que eu vou fazer um devocional em seguida, eu preciso estar mais disposta, né? Então, eu acordava, fazia uns alongamentos, me preparando para o devocional. E um belo dia eu resolvi colocar um louvor enquanto eu me alongava. Quando eu fiz isso, o Espírito Santo usou aquele louvor enquanto eu me alongava para falar comigo. Foi gostoso, foi tão bom, foi tão bom. Eu me senti tão viva pro devocional, que eu comecei a fazer o alongamento no dia seguinte, e depois no dia seguinte, e colocando um louvor. E aí foi, quando eu me dei conta, os movimentos já estavam fazendo parte do meu devocional. E isso se tornou o meu momento devocional, o meu acordar. Não tinha esse nome devocional em movimento. Não tinha. Era o meu acordar, o meu momento com Deus. E aí eu comecei a ensinar meus alunos, a estimular eles a acordar em movimento, não falava do devocional. Fiz palestras sobre a importância de acordar em movimento, a importância para as articulações, para a face, para o bem-estar, para a disposição. Porque eu comecei a ver isso na minha vida. Mas o meu momento com Deus ficou muito mais interessante, mais intenso, mais profundo quando eu envolvi o movimento nos meus devocionais. Então, começou o meu devocional em movimento. Mas aí, em 2019, eu estava grávida de barrigão, de 8 meses, do meu segundo filho. Eu estava fazendo o meu momento ali pela manhã e enquanto eu me alongava, o Espírito Santo falou comigo. Quantas pessoas você pode influenciar com esse hábito? Eu quero que você ensine. Essa ideia é minha. Eu quero. Fala sobre a minha palavra, fala sobre adoração, fala sobre disciplina, sobre bem-estar, sua área de conhecimento. Ensine. E ali eu peguei o meu diário, porque foram algumas vezes que eu ouvi o Senhor falando com tanta nitidez para mim. E ali eu, meu Deus, eu preciso anotar. Peguei meu diário, anotei. Isso foi em dezembro de 2019. Fevereiro de 2020, o Daniel nasceu. No dia 15 de fevereiro de 2020, ele nasceu. E no mês seguinte, março, pamba, começa a pandemia. E aí, a pandemia começou, minha empresa fechou, decreto para fechar todas as academias, estúdios e tudo mais. Eu tive que sair da minha casa, eu, meu marido e, na época, meus 2 filhos, fomos morar na casa dos meus pais. E ali eu só tinha o quê? O Senhor falou que era para eu ensinar esse hábito, mas como eu vou ensinar? Não tinha ideia. Tava
totalmente assim, sem saber o que eu ia fazer da minha vida profissional, meu estúdio fechado, né, e morando na casa dos meus pais, enfim, tava um estado muito caótico na minha vida. E ali as coisas foram acontecendo no meio do furacão, Meu marido falava, várias pessoas falavam, Mari, vai lá, começa a gravar vídeos, ensina exercícios. E eu comecei a fazer isso para os meus alunos, os alunos do Estúdio Integrado. E eu fui dando treinos para eles. Eu não tinha muito essa coisa de ficar ensinando pela internet. Eu não gostava muito dessa ideia. Mas as pessoas falavam, Mari, você explica bem, vai lá, faz. Não, gente, tá certo não. Vai, Mari, tal, enfim. E aí eu comecei a fazer esses vídeos para os meus alunos, para motivá-los, né? Eu com meu neném de 1 ano e meio, ou 1 mês e meio, 2 meses, eu fazendo treino, eu tinha acabado de fazer uma cesariana e eu ali, começando, do jeito que dava, não posso parar. Enfim, quando o Daniel já estava com 4 meses, ainda mamando, tudo, eu fui participar de uma semana de lançamento de um produto, de um curso de marketing digital para ensinar a pessoa a começar do zero e começar a entrar no meio digital. E eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu não quero entrar no meio digital. Eu não acredito, eu não gosto, tenho vergonha, eu sou tímida. Para mim, eu não tenho jeito, mas se o Senhor tem propósito comigo na internet, eu quero esse curso. Eu não tenho dinheiro. O curso na época era R$9.000 e quem fizesse a inscrição no dia X, lá na segunda-feira, primeiro dia, ia ganhar um desconto de R$3.000. Então eu iria pagar R$6.000. E eu falei para o Senhor, Pai, eu não tenho R$6.000, eu não tenho R$9.000. Se o Senhor tiver propósito comigo na internet, eu quero esse curso, eu vou. E ali fiz essa oração. No final da semana, era quinta ou sexta-feira, eu não lembro exatamente, mas eu sei que passou sábado, domingo e chegou a segunda-feira, que era o dia da inscrição do primeiro dia com desconto, certo? Nesse dia de manhã, falei, eu vou ficar tranquila, se for do Senhor à vontade, eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Mesmo assim, o meu marido tentou pegar um empréstimo do banco pra gente comprar esse curso e ele falou, amor, vamos investir em você, vai dar certo. Nesse dia, não deu certo de pegar empréstimo, ficou o dia inteiro num lenga-lenga, toda hora tinha um problema ali no banco que não dava certo esse empréstimo. Quando deu 5h30 da tarde, uma amiga minha me liga, fala assim, Mari, lembra que você comentou comigo de um curso de marketing digital que você estava pensando em fazer, mas estava na dúvida, e eu comentei com ela, com essa minha amiga, por alto. Por que por alto? Porque ela estava preocupada comigo, porque minha empresa estava fechada, porque eu estava com um menino pequeno em casa, e ela preocupada com a minha vida, com relação como seria com aquela pandemia, né? E aí eu comentei, amiga, eu tô, né, vendo aí esse negócio de marketing digital, mas eu não... tô vendo. Enfim, comentei com ela e ela me ligou na segunda-feira e ela falou, pois é, Deus pediu para eu te dar esse curso. O quê? Me dá? Eu passei o final de semana inteiro discutindo com Deus, porque Ele falou que era para eu fazer essa inscrição. E eu fiquei, não, Senhor, mas é R$6.000. Eu não tenho esse dinheiro para pagar esse curso para Mari. Vou pagar 50%. E ela disse que quando ela pensava em pagar menos, aí vinha um peso no coração dela. Não, Senhor, 70%, viu um peso. E o marido dela, na época, estava viajando, então ela não conseguiu conversar com ele direito, ele estava viajando a trabalho. E aí eu sei que ele chegou na segunda-feira, ela foi buscá-lo no aeroporto. E quando ela pegou ele no aeroporto, ela falou com ele, amor, o negócio é o seguinte, contou toda a história para ele. E ele falou, você tem certeza que foi Deus? Ela tem. Então obedeça. Obedeça. E aí depois que o marido dela deu a palavra, obedeça, ela falou, eu vou ligar pra Mari, vamos ligar? E aí ela me ligou e falou, nós vamos fazer essa inscrição aqui agora, me passa seus dados. Gente, na hora que ela falou isso, em nenhum momento passou pela minha cabeça que alguém ia me ligar pra me dar um curso, não. Mas quando ali estava acontecendo, a única coisa que ficava na minha cabeça era,
Eu tenho propósito. Eu tenho propósito. Eu tenho propósito. E aí ela fez a minha inscrição, eu passei os meus dados, ela foi, fez tudo bonitinho, pagou, tal. Meu Deus, eu não queria, mas o Senhor tem propósito, então eu vou, eis-me aqui. E aí nessa jornada, e aí comecei a fazer o curso, e tem um detalhe que eu preciso falar. Essa minha amiga que fez essa oferta na minha vida, ela foi promovida no trabalho dela para ganhar 3 vezes mais o valor que ela já ganhava. Olha como Deus é poderoso. E aí eu comecei na minha jornada de estudar marketing digital, fazer esse curso, aprender a fazer lançamentos, aprender a fazer um produto digital. Aí o que é Hotmart? Como colocar um produto dentro da Hotmart? Como que faz aqui? E gente, do zero, do nada começou e uma loucura. E grava vídeo, não ficou bom, e testa, e posta, e dá errado, e faz live, não é assim que faz live, não é assim que fala. E começou a minha vida, a primeira vez que eu lancei foi em 2021 o produto Devocional em Movimento. Então começou a minha jornada com o Devocional em Movimento. Mas em 2020 eu já estava com curso, eu fazia lives, dava uma pessoa, 2, 4, quando tinha 5 era muita gente nas minhas lives. Mas, olhando para trás, foi uma jornada muito edificante. Então, mesmo com todas as minhas limitações, com todas as falhas que eu já tive lá atrás, quando eu tinha meu estúdio, falhas que eu tive aqui agora com esse produto digital, está sendo muito edificante conectar com pessoas, principalmente com mulheres que comprou essa ideia de começar um novo hábito matinal com movimento do corpo e da fé. O Senhor foi me mostrando que estava tirando pessoas de um sedentarismo físico e espiritual. Filha, assim como eu te tirei desse lugar de inércia, de tristeza, de dor, porque você começou a dedicar os primeiros minutos do seu dia para mim, eu vou fazer isso com outras pessoas através do que eu fiz em você, através do seu trabalho, através de você e apesar de você, apesar de mim. Então eu me coloquei à disposição do Senhor, Ele tem propósito, Ele está cumprindo o propósito dEle. Por isso eu estou falando tudo isso aqui para apresentar o Devocional em Movimento, os bastidores do Devocional em Movimento, como começou. Porque o Senhor falou para mim, aquilo que é bom para você não pode parar em você. O Devocional em Movimento começou a partir dessa história. Eu comecei a ser transformada, eu comecei a ser curada de doenças, dores muito profundas da alma, ali nesse momento de movimentar o meu corpo ali a só, silêncio, eu e o Senhor. Eu comecei a ser muito transformada, eu comecei a ter revelações da palavra de Deus, eu comecei a ter insights, ideias, o produto, a metodologia do Devocional em Movimento foi desenvolvida nesses momentos pela manhã a sós com o Senhor. Vou fazer assim, vou fazer essa conexão, vou conectar um dia com o outro para justamente as pessoas, para construírem nelas o hábito da disciplina do movimento, da disciplina do devocional junto. Então, um dia depende do outro, um dia acrescenta um outro. Então, a metodologia do Devocional em Movimento surgiu no meio do furacão da pandemia, eu acordando mais cedo, com o neném recém-nascido ali, eu recomeçando com os meus hábitos, com esse hábito especificamente de acordar em movimento e com a palavra de Deus. É por isso que o Devocional em Movimento surgiu. Esse é um produto digital, um produto cheio de conhecimento, de movimento, de saúde, de exercícios para você fazer ao acordar, mas também tem exercício para você treinar em qualquer outro horário do seu dia, com treinamento funcional em casa. Tem módulos para você sair da crise de dor em movimento. E tem palavra, tem revelação, tem instrução do alto para a sua vida.
eu me coloquei à disposição do Senhor, eu ainda estou, meu coração está totalmente disponível para Ele. Ele me pediu, eu quero que você fale a essência de como surgiu o Devocional em Movimento. E tudo começou com uma pergunta: o que te impede de mergulhar mais profundo em Deus? E, consequentemente, com a minha resposta vindo como um ato profético. Então, eu quero te encorajar a também mergulhar mais profundo em Deus, tirar tempo de qualidade com Deus. E o Devocional em Movimento está aqui para te ajudar a criar um hábito que te edifica integralmente, corpo, alma e espírito. Não é para substituir a sua aula da academia, não é para te tirar da corrida, não é para substituir qualquer outra atividade física que você faz, não. É para inserir na sua rotina um hábito que te edifica integralmente. Aqui embaixo desse vídeo tem um link com o site do Devocional em Movimento. Ali você vai ter todas as informações sobre o curso, sobre desconto, e você tem toda a liberdade para me perguntar, me questionar, e eu tô aqui à disposição para tirar suas dúvidas e te ajudar nessa jornada rumo a viver uma vida com mais intimidade com o Senhor e com liberdade de movimento. Deus abençoe seu dia e seja muito bem-vindo ao Devocional em Movimento.